Você está vivendo no automático, tomando decisões apressadas, respondendo no impulso, decidindo na ansiedade e depois se arrependendo? Mas e se eu te dissesse que sabedoria nunca chega correndo? Hoje, no nosso devocional de número 136, seguimos com o tema Quando a sabedoria entra no ritmo do dia. E o trecho bíblico que nos guia é de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Provérbios nasceu dentro da tradição da sabedoria de Israel, onde a vida diária era vista como um lugar de aprendizado com Deus. Não era uma fé só de templo, era uma fé de estrada, de casa, de trabalho, de conversa, uma fé de decisão pequena e decisão grande. O livro foi sendo moldado para ensinar que sabedoria não é só saber muito, é viver bem diante de Deus. E logo no começo, o texto já acerta no centro. O primeiro passo da sabedoria é o temor ao Senhor. E isso não é medo assustado, é reverência. É reconhecer que Deus é Deus e eu não sou o centro de tudo. Sabedoria começa quando a pessoa para de agir como se soubesse de tudo e começa a ouvir melhor a Deus. E uma coisa que toca muito nesse versículo é que ele liga sabedoria e humildade. O sábio aprende, o tolo despreza. O sábio escuta, o tolo se fecha. E isso fala muito sobre maturidade, porque maturidade não é ter resposta para tudo. É saber escolher melhor, é saber esperar, é perceber o tempo certo de falar, de calar, de agir e de recuar. E a vida fica muito mais leve quando a gente entende que nem toda pressa é direção e nem toda insistência é sabedoria. Na prática, o temor do Senhor vai moldando muitas escolhas. Antes de responder no impulso, eu pauso. Antes de gastar o que eu não tenho, eu penso. Antes de falar o que destrói, eu respiro. Antes de decidir no calor da emoção, eu busco direcionamento. Quem teme a Deus aprende a viver com mais peso de eternidade e menos impulso de momento. E esse é o coração da arqueologia do cotidiano. Olhar para os pequenos gestos do dia e aprender o que eles estão revelando sobre a alma. Esse texto se mantém relevante na vida de hoje, porque a nossa época faz a gente decidir rápido demais. Isso aparece na família, quando alguém responde no impulso e depois tenta remediar o que feriu. No casamento, quando uma conversa importante é adiada até virar distância. Isso aparece no trabalho, quando decisões são tomadas pela ansiedade e não pelo discernimento. Aparece também nas redes sociais, quando a pessoa quer reagir a tudo imediatamente. Nas finanças, quando o desejo de resolver tudo rápido gera escolhas apressadas e depois arrependimento. Também aparece na vida emocional, quando a pressa vira inimiga do amadurecimento. Pensa comigo nesses exemplos aqui. Imagina. Você recebe uma mensagem que te irrita e já quer responder na hora, mas depois percebe que a resposta calada teria sido mais sábia. Imagina que você quer comprar algo só para aliviar o cansaço emocional, mas o coração, na verdade, precisa de descanso, não de consumo. Imagina, você sente vontade de encerrar uma conversa difícil logo, mas o que esta relação precisa é de tempo de verdade. Você quer resultados imediatos na vida espiritual, mas Deus está trabalhando sua formação em ritmo certo. Imagina que você quer mudar hábitos importantes em um dia, mas sabedoria também é aprender no processo. Muitas dores vêm de escolhas feitas sem reverência e sem tempo. E Provérbios 1:7 chama a gente de volta para o centro. Primeiro Deus, depois o resto. E a lei espiritual que mais conversa com esse trecho bíblico é a lei do ritmo, porque ela nos lembra que a vida tem tempo de semear, tempo de esperar e tempo de colher. Quem tenta apressar tudo se desgasta. Quem aprende o ritmo da sabedoria caminha com mais paz. E Provérbios mostra exatamente isso. O sábio não vive atropelando o tempo.
Ele aprende a se mover com discernimento. Sabedoria é saber que nem tudo que é possível agora é certo agora. Vamos começar nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em qual área da sua vida você tem tomado decisões com mais pressa do que sabedoria? É na família? Você fala antes de pensar e depois sente o peso? É no trabalho? Você decide com ansiedade e depois precisa corrigir? Talvez na sua vida pessoal, você quer resolver tudo rápido, sem dar tempo para discernir. O que hoje mais tem atrapalhado sua sabedoria? É a ansiedade? O orgulho? O medo de esperar? A vontade de controlar tudo? Ou dificuldade de ouvir Deus com calma? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na sua vida? Você faria uma pausa antes de responder e decidir? Talvez você falaria com mais cuidado e menos impulso nos seus relacionamentos? Ou quem sabe na sua fé, você colocaria Deus no começo das suas escolhas, não só no fim. E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Nesse dia, eu escolhi com pressa ou pela sabedoria de Deus? E hoje seus 7 minutos são para olhar para uma decisão real da sua vida e entregá-la a Deus com humildade. E o nosso exercício recebeu o nome de escolher com mais temor e menos impulso. Então procure um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à decisão que mais ocupa sua mente, então escreva e complete. Hoje, a escolha que mais pesa em mim é... Complete com honestidade. Segundo, escolha o que a sabedoria está pedindo, então escreva e complete. Se eu temer ao Senhor nessa situação, eu preciso... Complete com a sua verdade, eu vou te dar alguns exemplos, mas você utilize a sua verdade. Se eu temer ao Senhor nessa situação, eu preciso parar e ouvir. Se eu temer ao Senhor nessa situação, eu preciso esperar mais um pouco. Se eu temer ao Senhor nessa situação, eu preciso pedir conselho. Se eu temer ao Senhor nessa situação, eu preciso evitar a reação no impulso. Se eu temer ao Senhor nessa situação, eu preciso escolher com mais paz e menos ansiedade. E terceiro e último, escolha um gesto simples de maturidade para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última fase do exercício, você vai escrever, você vai completar, mas você também vai agir. Então, a frase é essa. Antes de terminar o dia, eu vou. Agora eu vou te dar 3 exemplos, mas você utiliza o que é verdade na sua vida. Os exemplos são só para te ajudar a pensar. Antes de terminar o dia, eu vou revisar uma decisão antes de fechar por impulso. Antes de terminar o dia, eu não vou responder algo importante no calor da emoção. Antes de terminar o dia, eu vou orar por sabedoria antes de agir. Esse exercício ele foi elaborado para você parar de viver como quem corre sem rumo, mas como quem anda com Deus e aprende com o tempo. Então compartilha comigo aqui nos comentários, me deixa saber mais sobre você. Coloque aqui em qual área da sua vida você tem tomado decisões com mais pressa do que sabedoria. Aquela que você já se arrependeu. E o mais importante, coloca aqui nos comentários. Se antes de você ouvir esse devocional, você já tinha parado para perceber que quanto mais você corre, mais você erra. Então desabafa, você não está só nessa jornada e depois volta e faz o exercício, porque esse devocional ele não termina no amém. Ele só termina quando você decide que merece respirar antes de escolher. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você aprendeu a permanecer e hoje você aprende que sabedoria entra no ritmo do dia. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salve esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver correndo e precisar voltar a decidir com sabedoria. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, eu te entrego as minhas escolhas, meus prazos e minha pressa.
Tu sabes como eu muitas vezes quero resolver tudo rápido, falar rápido, decidir rápido e seguir em frente sem parar para ouvir a tua voz. Mas hoje eu reconheço, a sabedoria começa em ti. Me ensina a temer ao Senhor de um jeito saudável, humilde e verdadeiro. Me ajuda a aprender antes de reagir. Me dá calma para esperar e me conduz para decisões que tenham paz, verdade e direção. Que eu não despreze a sabedoria, que eu não feche meu coração para aprender e que meu cotidiano seja moldado por escolhas que honram a tua presença. Em nome de Jesus. Amém.